Olá, vamos falar nesse vídeo sobre o seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário, o RCTRC. Vamos ver aqui um vídeo agora sobre o seguro e aí nós continuamos falando sobre o seguro. O seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, RCTR. Você conhece o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga? O seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, ou RCTR, como é conhecido, cobre a responsabilidade civil do transportador por eventuais perdas ou danos sofridos pelos bens ou mercadorias de terceiros que lhes são entregues para transporte rodoviário no território nacional e pelos quais os transportadores tornam-se responsáveis. Trata-se de um seguro de contratação obrigatória pelas transportadoras. E o segurado será sempre o transportador rodoviário de carga, devidamente registrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, RNTRC, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A responsabilidade do transportador é expressa no contrato de transporte, no qual o transportador obriga-se a receber, transportar, conservar e entregar no local de destino e nas mesmas condições em que os recebeu, os bens ou mercadorias entregues para transporte. A cobertura básica restringe-se aos danos sofridos pela carga em casos de acidentes com o veículo transportador em vias permitidas para o uso e prevê o reembolso das despesas de socorro e salvamento efetuadas pelo segurado, visando evitar o sinistro e minimizar os danos, limitado o montante da indenização e do reembolso ao valor da importância assegurada do embarque. É importante deixar claro que os riscos de incêndio ou explosão durante a permanência dos bens ou mercadorias nos depósitos, armazéns ou pátios usados pelo segurado têm um prazo de cobertura de 15 dias, contados da data de entrada naqueles depósitos, armazéns ou pátios. Não são cobertas as perdas da carga resultante de roubo, extravio ou a simples manipulação da carga. Podemos dizer que não existe responsabilidade do transportador em casos de culpa do próprio embarcador, isto é, carga transportada em embalagens inadequadas. Caso fortuito, isto é, danos à carga por queda de raios em tempestades. Casos de força maior, ou seja, roubo da carga através de assalto à mão armada. Ou ainda por vício próprio, que significa carga de soja embarcada com mofo. Existe a possibilidade de contratação de coberturas adicionais, que se referem a operações especiais como carga e descarga de mercadorias, até mesmo içamento, e cláusulas específicas, que se referem a determinadas cargas como animais vivos ou objetos de arte. Muito bem, podemos resumir dizendo que os riscos assumidos pelo transportador têm início no momento em que os bens ou mercadorias são recebidos por ele no local de início da viagem contratada e terminam no momento em que são entregues ao destinatário, no local de destino da viagem, ou quando depositados em juízo, se o destinatário não for encontrado. O segurado deve exigir que o destinatário confira, contra recibo, os bens ou mercadorias entregues, sob pena de perda da garantia em caso de reclamações posteriores. E para finalizar, é importante deixar claro que a cobertura do seguro RCTRC
se estende aos percursos urbanos e suburbanos de coleta e entrega dos bens ou mercadorias, quando efetuados pelo segurado como complementares à viagem principal, comprovados pelo documento fiscal do embarcador ou pela minuta de despacho. Vamos falar agora sobre os riscos cobertos nesse seguro. O seguro RC-TRC cobre a responsabilidade civil do transportador por eventuais perdas ou danos sofridos pelos bens ou mercadorias de terceiro entregues para o transporte contra a emissão de conhecimento do embarque. Tais perdas ou danos estarão cobertos desde que ocorram durante o transporte e sejam causados diretamente por colisão, capotamento, abalroamento, tombamento do veículo transportador, incêndio ou explosão no veículo transportador. Aqui a apólice de roubo é um outro seguro que a gente vai falar num outro vídeo. As coberturas do seguro RC-TRC não é interrompida quando o tráfego pela rodovia sofrer interrupções por motivo de obras ou conservação, desmoronamento ou taludes, terreno inclinado, ou por efeito de fenômeno da natureza ou ainda por solução de continuidade, e quando na falta de pontes ou viadutos houver a necessidade da utilização de serviços regulares de balsa ou embarcações congêneres adequadas à transposição do curso de água. O seguro de RC-TRC cobre a responsabilidade do transportador por perdas e danos sofridos pelos bens ou mercadorias em consequência de incêndios ou explosão nos depósitos, armazéns ou pátios pelo segurado nas localidades do início, pernoite, baldeação da viagem, mesmo que tais bens ou mercadorias encontrem-se fora do veículo transportador. Aqui é importante sempre relacionar os armazéns da transportadora quando for contar o seguro, fizer o seguro. O pagamento das perdas e danos que se trata do segurado RC-TRC será feito pela seguradora, diretamente ao terceiro proprietário dos bens ou mercadorias. Aqui o transportador não recebe a indenização e paga o dono da mercadoria. Ele faz o seguro e quem recebe, se houve um tombamento aí da carga, perdeu, a seguradora indeniza diretamente o proprietário da mercadoria. Depois de avaliado se teve salvado ou não, paga-se o dono da mercadoria. Aqui também é proibida a emissão de mais de uma apólice deste seguro na mesma ou em outra seguradora, salvo nas seguintes situações. Quando o segurado possui filiais em algum estado da federação não coberto pela apólice principal, e desde que fique caracterizado em cada uma das apólices adicionais o local de início de viagem. Assim, a mesma transportadora pode ter duas apólices de seguro de RC-TRC. Digamos que no Paraná ele não tem cobertura para combustível, mas ele tem uma filial lá na Bahia que lá transporta combustível. Então, a mesma empresa pode fazer uma outra apólice de seguro de RC-TRC para cobrir combustível lá nos transportes feitos na Bahia. Quando as apólices adicionais foram específicas para um determinado tipo de mercadoria, não abrangido pela apólice principal, é o mesmo caso aqui. Quando o valor do embarque for superior ao limite de garantia por veículo, acúmulo e consultado a seguradora que estiver recusando o risco. Então é o mesmo caso, você tem uma apólice que o limite é 100 mil e em determinada região ou operação você tem um risco que é 500 mil. Você pode fazer uma outra apólice para cobrir só esses determinados riscos, mas isso tudo em comum acordo com a seguradora. Quando as apólices adicionais foram estipuladas por um determinado embarcador em nome do transportador. Esse aqui é um caso que a transportadora tem a sua apólice normal e ela vai pegar uma operação, por exemplo,
da Magazine Luiza. E a Magazine Luiza ela tem a apólice de embarcador dela e ela faz uma apólice de RC TRC para os transportadores que transportam para ela, só para aquela operação. Então você vai ter uma apólice para demais embarques e para a operação da Magazine Luiza você vai usar a apólice feita por ela de RC TRC como subestipulante. Então você pode ter duas apólices nesse caso aí. Vamos falar sobre os riscos não cobertos. De acordo com o artigo 4º das Condições Gerais, o seguro de RC-TRC exclui as coberturas de responsabilidade do transportador pelas perdas ou danos provenientes, direta ou indiretamente, de algumas situações. Eu vou deixar esse arquivo no link aqui, mas eu vou falar um pouco sobre eles. Riscos não cobertos. Dolo em ato praticado, exclusivo e comprovado pelo segurado ou beneficiário do seguro ou pelo representante de um ou de outro. Se o segurado for pessoa jurídica, a exclusão se aplica aos sócios, controladores, empresa segurada, aos seus dirigentes e administradores legais ou beneficiários, e também aos representantes de cada uma dessas pessoas. A inobservância das disposições, contrabando, medidas sanitárias ou desinfecções, vício próprio da natureza ou objeto transportado, por exemplo, influência da temperatura, mofo, diminuição natural de peso, roeduras ou outros estragos causados por animais, vermes ou insetos ou parasitas, terremotos, ciclones, erupções vulcânicas, aresto, sequestro, detenção, embargo, penhora, apreensão, confisco, ocupação, apropriação, greves, lockouts, tumultos, motins, radiação, extravio, quebra, derrame, arranhadura, amalgamamento. Para esse tipo de risco tem uma cobertura acessória que pode ser contratada. Acidentes ocorridos com veículos transportadores em vias proibidas ao trânsito de veículos automotores pelas autoridades competentes. Acidentes ocorridos com veículos transportadores com excesso de carga, então muito atento aí a que está previsto para o veículo. Não tem cobertura para multas. Operação de carga e descarga com ou sem içamento, a não ser que seja contratada a cobertura adicional. Então, aqui em caso de quebra, derrame e carga e descarga, tem uma cobertura adicional que pode ser contratada para ter cobertura. Na apólice básica, não tem cobertura. Na apólice básica, não tem cobertura para limpeza de pista, para avaria, operação de carga e descarga. Está muito atento aí na hora de contratar o seguro. Bens ou mercadorias não compreendidas no seguro. Conforme previsto nas condições gerais, os bens e as mercadorias que não estão compreendidos pela cobertura seguro de RC-TRC são apólice, bilhetes de loteria, cartões de crédito, cartões telefônicos, cartões de estacionamento em geral, cheque, contas comprovantes, débitos, dinheiro em papel ou moeda, diamantes industriais, documentos e obrigações de qualquer espécie de escritura, joias, pérolas, pedras preciosas, semi-preciosas, registro, títulos, talão de cheque, vale alimentação e vale refeição, cobertura de bens ou mercadorias sujeitas a condições próprias. De acordo com o artigo 6 das Condições Gerais do RC-TRC, está sujeito a condições próprias devidamente discriminadas na apólice mediante inclusão de cláusula específica o transportador as seguintes mercadorias: objetos de arte, mudança de móveis e utensílios,
Aqui quando fala móveis, transporte de móveis, fabricou o móvel e está entregando, aí não entra em mudança aqui, tá? Mudança aqui pode ser residencial ou escritório, aí tem que ter uma cláusula específica. Animais vivos, containers, você contrata o seu seguro de IRC, TRC básico e precisa incluir a cláusula de container. A mercadoria custa 100 mil, o container custa mais 90 mil. Então você está transportando 190 mil. E veículo trafegando por meios próprios. Aqueles veículos que saem de uma fábrica e vão para outra para pôr carroceria. Aqueles veículos que rodam sozinhos. Precisa ter uma cobertura específica para isso. Para a ratificação das coberturas de bens ou mercadorias sujeitos às condições próprias, é necessária a inclusão de cláusula específica, conforme iremos abordar à frente. Apólice de RC, TRC. A pólice é emitida em conformidade com as declarações constantes da proposta de seguro, que passa a fazer parte integrante do contrato de seguro. Mas o que acontece se houver alteração na proposta original? Aqui, muito importante na hora de preencher o questionário, pegar as informações corretas. Quanto mais informação no questionário, melhor a cotação, a análise do risco. Então, muito importante o preenchimento do questionário para gerar a proposta e, consequentemente, a pólice. O segurado tem a obrigação de comunicar por escrito à seguradora qualquer alteração que ocorra nos dados constantes na proposta original do seguro, com no mínimo 3 dias antes de antecedência, a contar da data de início de vigência de alteração pretendida. Data do limite da comunicação alteração 3 dias antes, 72 horas. Data de limite da resposta da seguradora, 3 dias. Fiz a solicitação, em 3 dias a seguradora não respondeu, cabe a seguradora se pronunciar-se dentro de 3 dias úteis após o recebimento da comunicação sobre a sua aceitação ou não. A ausência de manifestação por escrito da seguradora caracterizar a aceitação tácita da alteração da proposta. Informação importante. Não é admitida a presunção de que a seguradora possa ter conhecimento das circunstâncias que não constem da proposta e daquelas que não tenham sido comunicadas posteriormente por escrito. A vedação. Isso aqui é um item muito importante para todo transportador. O seguro de RC e TRC somente poderá ser adotada a verbação tipo simples. A verbação tipo simples, a verbação é feita antes da viagem. Entrega da verbação, início de viagem. O segurado assume a obrigação de comunicar à seguradora todos os embarques abrangidos pela apólice. Essa comunicação deve ser realizada antes do início da saída do veículo transportador, com base nos conhecimentos emitidos, em rigorosa sequência numérica, mediante a transmissão eletrônica do arquivo do conhecimento de transporte eletrônico, CTE, no padrão estabelecido na legislação ou documento fiscal equivalente. Após a verbação do seguro, nos casos em que for obrigatória a emissão do manifesto eletrônico, os documentos fiscais, o MDFE, praticamente quase todos os estados hoje têm que se emitir o MDFE, deve o segurado, mediante transmissão eletrônica, efetuar a entrega dos arquivos completos no padrão estabelecido pela legislação, também em rigorosa sequência numérica. Se tiver um cancelamento da emissão do CTE, do manifesto, isso é tudo comunicado via eletrônico. Se o transportador emitir um CTE só para um recebimento de frete, em caso de subcontratado, tem que ser informado também, tem que ser emitido, vai constar o valor de 0,01 centavo, mas precisa ser informado a seguradora. Informação importante. O não cumprimento do compromisso de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice,
quaisquer que sejam seus valores, isentará a seguradora de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente desse seguro, ainda que o embarque sinistrado tenha sido averbado. Então, não pode pular conhecimento. Todo conhecimento emitido tem que ser averbado. Senão, caracteriza que você está escolhendo o risco. Isso é passivo de negativa de sinistro. A importância segurada é o limite de garantia. A importância segurada a ser indicada na averbação deverá ser igual ao valor dos bens e mercadorias constantes do conhecimento de embarque, ou manifesto de queda. Quando é feito o questionário de risco, faz-se um levantamento aí da média do valor transportado do veículo. Então, se você tem aí, normalmente você transporta 100 mil, e você precisa de um limite máximo por veículo de 100 mil. Se você tiver um embarque que for de 200 mil e o seu limite na apólice é 100, você não vai conseguir embarcar, não vai conseguir emitir não vai conseguir, você emite o CTE e na hora de informar esse CTE através da averbação, você não vai conseguir averbar, precisa ser solicitado um embarque esporádico. Conhecimento de embarque. Contrato de transporte é um documento imprescindível ao despacho da mercadoria. A mercadoria transportada só é entregue ao destinatário mediante a apresentação do conhecimento original do embarque. O embarcador emite a nota fiscal, através da nota fiscal é emitido o CTE, o conhecimento. E depois do CTE é o manifesto eletrônico. É obrigação do transportador rodoviário examinar a carga embarcada e registrar no conhecimento de embarque as ressalvas necessárias sobre o estado da mercadoria. Os impostos suspensos ou benefícios internos podem ser incluídos no seguro mediante contratação de cobertura adicional, desde que esses valores constem expressamente no conhecimento de embarque. Impostos suspensos, quando no caso do transportador, quando é feita a apólice de seguro obrigatório de transporte internacional aí por via terrestre, o RCTVI, pode ser contratado, normalmente é contratado imposto suspenso, porque é uma carga que vai para a Argentina, os países aqui do Mercosul, e se tiver um sinistro lá, pode ter que pagar um imposto, mais a mercadoria mais o imposto. LMG, limite máximo de garantia. Só que a seguradora fixará as condições particulares da apólice do limite máximo de garantia por acúmulo, acidente, incêndio ou explosão no armazenamento. Esse limite de garantia poderá ser elevado, desde que o segurado dê aviso por escrito à seguradora com antecipação mínima de 3 dias úteis da data do contrato do embarque. Aqui poderá ser feito um aumento de LMG com um único embarque, que é o embarque esporádico, ou se o transportador mudou a operação e antes ele transportava a mercadoria que era 100 mil, agora ele pegou uma nova operação que as mercadorias vão ser 300 mil, ele solicita o aumento do LMG. A seguradora deverá se pronunciar no prazo de 3 dias úteis após o recebimento da comunicação sobre a aceitação ou não do risco proposto. A ausência da manifestação por escrito, a seguradora caracterizar a situação tácita do risco proposto, como a gente já tinha visto anteriormente. Nos casos de embarques acima do LMG, bens ou mercadorias não cobertos pela apólice, porque aqui eu posso ser também, eu posso ter um embarque esporádico por não passar o LMG, ou se eu peguei uma viagem com uma mercadoria que é mercadoria excluída na minha apólice, eu posso solicitar um embarque esporádico. Eu vou ter só uma carga desse tipo de mercadoria, então eu solicito um embarque esporádico aqui. Também o prazo é de 72 horas de antecedência para fazer essa solicitação. Normalmente hoje a gente consegue aí um prazo menor, mas condições gerais são 72 horas, porque aí varia muito do valor, do tipo de mercadoria. Tem casos que a apólice do segurado era 800 mil
e ele solicitou um embarque esporádico de 6 milhões. Então aí tem que ser feita a análise da rota, da mercadoria, do motorista, então o prazo é 72 horas. Esse procedimento se chama embarque esporádico. Então o embarque esporádico pode ser feito pelo aumento da garantia ou por mercadorias que não estão cobertas na apólice. Isenção de responsabilidade do transportador. A seguradora ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação perante o segurado, não sendo devido qualquer pagamento ao terceiro prejudicado, proprietário da mercadoria, ou reembolso ao segurado quando vamos começar pelo praticar aqui. Qualquer fraude ou falsidade que possam ser influenciados na aceitação do risco ou nas condições do seguro, não observar os prazos previstos nas normas e legislação em vigor e não cumprir quaisquer obrigação contratual, legal relacionada ao objeto do contrato de seguro, dificultar qualquer exame necessário para a ressalva de direitos em relação a terceiros ou para a redução do risco ou prejuízo, agravar intencionalmente o risco, não se enquadrar na definição de transportador rodoviário conforme disposto nas condições gerais de transporte do seguro de RC e TRC. Aqui uma informação muito importante, eu tenho uma transportadora, subcontrato um terceiro e esse terceiro não está com a NTT ativa, que é passivo de negativa, tanto do cavalo como do semi-reboque. Todos têm que estar aí com a NTT ativa. Então, o transportador tem que ficar atento aqui ao subcontratar alguém aqui, se a NTT está ativa, está tudo certinho. Agir de má fé com relação à ocorrência de um sinistro e aos danos causados por esse veículo, por esse sinistro, desviando ou ocultando no todo parte ou bem das mercadorias sinistradas. Porque aqui quando tem um sinistro, a seguradora pega a mercadoria sinistrada e vende, e tenta diminuir o prejuízo aí do sinistro. Cobertura adicionais do seguro de RC e TRC. O segurado deverá solicitar expressamente a inclusão das coberturas adicionais desejada e a seguradora deverá se pronunciar sobre a sua aceitação ou não dentro do seguinte prazo. Seguro novo. O segurador tem até um prazo de 15 dias para aceitar ou não uma cobertura adicional. Aqui não só a cobertura adicional, como a apólice como um todo. Né? A apólice em vigor, 3 dias úteis após o recebimento da comunicação. Quando a apólice já estiver em vigor, a situação em que a inclusão da cobertura será feita mediante emissão de endosso. Eu tenho uma apólice, não tenho cobertura de içamento, por exemplo, e eu vou pegar uma nova operação que eu vou precisar dessa cobertura, solicita com 3 dias de antecedência a análise com a seguradora. A ausência de manifestação por escrito da seguradora dentro desses prazos caracterizar a aceitação tácita do risco proposto, ou seja, a inclusão de cobertura adicional. Aqui falando das coberturas adicionais, cobertura de carga e descarga, garante a cobertura de responsabilidade do segurado em virtude de danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias durante as operações de carga e descarga, com ou sem içamento, desde que tais operações sejam executadas exclusivamente por aparelhagem e máquinas especiais adequada à natureza e ao peso da carga. É uma cobertura apropriada para transportadores que realizam transporte de máquinas e equipamentos pesados. Cobertura adicional para viagem com percurso complementar fluvial, isso aqui é para os transportadores que
que fazem transporte com balsa, geralmente nos estados do Acre, Amazônia, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Roraima. Cobertura adicional de valores ou impostos suspensos, normalmente utilizado para as viagens fora do país. Cobertura adicional para transportes de cargas excepcionais especiais, são aqueles tipos de cargas com grandes dimensões, larguras, comprimentos, altura e peso. Eu vou falar sobre cláusulas específicas do seguro obrigatório. Sobre algumas cláusulas que já falamos anteriormente, cláusula para mudança de imóveis, animais vivos, cláusula específica para transporte de arte, container, veículos rodando por meios próprios. Aqui, assim, isso aqui varia muito de seguradora para seguradora. Tem seguradora que faz móveis sem problema, tem outras que não fazem animais vivos, então tem que ser solicitado a seguradora. Critérios de taxação. No seguro de RC e TRC, as taxas de coberturas básicas variam de acordo com a origem e o destino da mercadoria transportada, conforme tabela referencial de taxa. Essa tabela aqui eu encaminho, eu deixo a descrição no link também. Essa tabela ela funciona assim: o cara saiu de Goiás e foi para o Acre, a taxa é 0,18. O cara saiu de Goiás e foi para Amazonas, 0,20. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais tempo essa mercadoria vai passar em cima do caminhão, maior é a taxa. A taxa começa em 0,003. Por exemplo, o embarque do Paraná para o Paraná é 0,03, o embarque do Paraná para São Paulo 0,04. Então, quanto mais tempo aí a mercadoria passa em cima do caminhão, maior a taxa. Para as coberturas adicionais, existem taxas específicas, exceto para imposto suspenso, em que se aplica a mesma taxa da cobertura básica. Essas taxas aqui, elas são específicas, mas cada seguradora trabalha com a sua taxa, com o seu desconto, então depende do tipo de mercadoria, depende do tipo da operação. Para as cláusulas específicas, utilizam-se agravações sobre as taxas das coberturas básicas. Aqui é só um exemplo: um embarque saindo do Rio de Janeiro, destino a São Paulo, valor de R$100 mil. Rio-São Paulo, a taxa é 0,04. De acordo com a tabela referencial, São Paulo, qualquer lugar do Rio de Janeiro para qualquer lugar de São Paulo, a taxa é 0,04. Então o prêmio de seguro é R$40. Então 100 mil vezes R$40. Então cada estado tem o seu. Então, aqui Paraná, São Paulo é 0,04 também. Se eu embarquei no Paraná e fui para o Paraná é 0,03, Paraná, Santa Catarina 0,04. É feita a mesma conta. Se aqui é um embarque que eu tenho cobertura de container, então é 100 mil da mercadoria e mais 50 mil do container, por exemplo. Então vai somar aqui 150 mil.
Franquia e participação obrigatória, segurado. No sinistro de RC-TRC decorrente das coberturas básicas, colisão, tombamento, incêndio, capotamento, são coberturas básicas, não tem franquia. Porém, para algumas coberturas adicionais ou especiais tem franquia. Então, por exemplo, cobertura de avaria, limpeza de pista, içamento. Esse tipo de cobertura tem uma participação do transportador. Essas taxas aqui, elas são referências, ela não é uma regra. Cobertura adicional de carga e descarga, participação de 2%, essas taxas aqui não levam em consideração porque cada seguradora pratica o seu modelo de franquia. É importante lembrar que as percentuais podem sofrer alterações de uma seguradora para outra conforme negociação com o segurado. Então, essas taxas, elas são variáveis aí. Pagamento de prêmio. Existe a cobrança do prêmio inicial, mais conhecido como prêmio depósito. Esse prêmio depósito caiu em desuso, hoje nenhuma seguradora está cobrando mais. Atualmente ocorre apenas a menção no contrato com indicação de isento. Hoje nenhuma seguradora cobra mais esse tipo de prêmio. No ato da emissão da pode ser cobrado um prêmio inicial depósito, que vamos considerar aqui que não é cobrado hoje mais. Caiu em desuso esse tipo de cobertura, de cobrança. Há também a estipulação de um prêmio mínimo. Isso é muito importante. O prêmio mínimo, a seguradora estipula ele de acordo com o tipo de mercadoria, qual o valor da mercadoria. Se eu transporto cargas de até 100 mil, ela estipula um prêmio mínimo. Se o meu risco são mercadorias acima de 500 mil, o prêmio mínimo é outra. Isso aí varia de acordo com a mercadoria, com a seguradora, com a distância. São as informações que é colocada no questionário que são utilizados para se definir o prêmio mínimo. Então, aqui o prêmio mínimo. O prêmio mínimo é cobrado mesmo que não haja movimentação na apólice das averbações do segurado. O objetivo é a manutenção da apólice. O valor estipulado na apólice deverá ser acrescido de IOF. Então, se a sua apólice tem R$1.000 de prêmio mínimo, mais 7,38 de IOF. E se for o caso, a cobrança ou pagamento de prêmio mínimo mensal de manutenção não desobrigam o segurado a averbar todos os embarques que constituem objeto do seguro. Você tem um prêmio mínimo de R$1.000, você vai fazer 2 embarques só no mês, você precisa averbar os 2 embarques. Não é que você vai pagar um prêmio mínimo, que vai ser o valor maior do que o custo desses 2 embarques. Eu tive 2 embarques de 100 mil, São Paulo, Rio, conforme o exemplo atrás, deu R$80 os 2 embarques. E o meu prêmio mínimo é R$1.000, não é por isso que eu não tenho que averbar. A falta de averbação implicará na aplicação de perda dos direitos do segurado. Então, uma coisa não isenta a outra. Como é calculado aqui o prêmio mínimo? É calculado sobre o valor dos bens e mercadorias declarados nas averbações mediante a aplicação de taxa prevista na tabela do RC-TRC. Então, todos os meus embarques são somados no final do mês. Se eu não alcançar o valor do prêmio mínimo, eu pago o prêmio mínimo. Fiz 2 embarques, deu R$80, mas meu prêmio mínimo é R$1.000, eu vou pagar R$1.000. Data limite do prêmio. Fecha, num exemplo que fecha o mês, é apurado todos os embarques, se foi prêmio mínimo ou o valor por embarque. Fecha o mês, no começo do mês gera a fatura, a relação dos embarques, e dentro dos próximos 30 dias tem que ser pago a fatura de transporte. Fatura de transporte, sempre lembrando, como é um seguro pós-pago, se você não pagar, a seguradora vai
ela vai fazer uma cobrança judicial, ela vai protestar a empresa. Não é um seguro como no de automóvel. Automóvel você fez, não pagou, não tem cobertura. Aqui não, aqui você fez a pólice, você usou a cobertura. A seguradora, se você não pagar o seguro de transporte, a seguradora vai usar todos os meios legais para cobrar. A cobrança é feita através de fatura ou conta mensal, correspondente à nota de seguro, englobando todo o movimento averbado pelo segurado no mês. No mês. Usa no mês, paga no próximo mês. Se ocorrer algum sinistro dentro do prazo para o pagamento do prêmio, sem que este se encontre efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado. Você está no mês 12, você está usando o seguro, você teve um sinistro, você não precisa pagar essa fatura no mês 12, você já abre o sinistro e o processo corre normal. Você não pode deixar de pagar a fatura quando for a data de vida. Bom, seguro de RC e TRC, apenas aqui um breve resumo para tirar dúvidas aqui. E vamos fazer agora, na sequência, vamos fazer também um vídeo sobre o RCFDC, que é o seguro de roubo para transportador.